É legal demais essas coisas. E de lá pra cá, o que a gente mandou pra lá, então? Cara, de lá pra cá nós mandamos os rovers, desde o Sojourner, que é aquele pequenininho, o Spirit, o Opportunity, o Curiosity, o Perseverance, tudo isso. Mandamos mais umas 3, 4 sondas para estudar Marte da órbita. A China mandou coisa pra lá, a Índia mandou coisa pra lá, a Europa mandou coisa pra todo mundo, cara. A partir daí, 1996. Isso aí é em 1996 que acontece. Entendeu? Então, assim, é interessante. Mas é engraçado que Vênus já teve no imaginário da gente também. Cara, então, Vênus teve no imaginário, na verdade, do Carl Sagan, né? Nem no imaginário, é a tese de doutorado dele. Porque qual que é o problema de Vênus? Vênus na superfície é 500 graus e a pressão atmosférica é 96 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, assim, ou você morre espremido ou torrado, não tem como. Porém, tem um pedaço, um pacote de nuvens em Vênus, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de altura, aonde a pressão é 1 atm e a temperatura é 20 graus. E tem muita água. Pô. Então, o Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões para mandar para lá, não para descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar para a Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. E foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Ou... porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro. É muito caro, é muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caído. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens onde a temperatura é uns 20 graus, é 1 atm, tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Tá. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. As rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho, fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Cara. Se a gente encontrar estromatólito em Marte, Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não então tem como. Continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... apareceram outros candidatos, né? Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida e depois o núcleo da luazinha, entendeu? E nesse oceano aqui, acredita-se que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar. Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes? Entendeu? Europa e Encélado, a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas para lá, que a gente descobriu, entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então é bem... O status hoje é esse. Tanto que as grandes missões para procurar vida hoje são mandadas para a Europa. A gente tem 2 missões a caminho. Uma chamada Juice e uma chamada Europa Clipper. Eu vou pedir para você pegar a imagem da Europa. Cuidado com o que você vai mandar. Não vai me mandar um mapa da Europa, tá? Coloca a Europa, Júpiter, Moon, que vai ser mais fácil. Consegui, Vilela. Acho que tem vida lá, hein? Acho que tem vida. Inclusive vieram pra cá, descobriram aqui. Europa, Júpiter, Moon. A lua Europa é interessante. Tá aí onde entra a cultura pop de novo. Tem um filmaço chamado Europa Report, já viu?
Eu acho que sim. Europa Report é um filme que conta a história de uma missão que é mandada pra Europa pra procurar vida. Cara. Tem um final muito interessante. Assista. Mas o filme Mas é qual ruim. que é a história? É um marzão... Não, a história é que encontraram a gravação de uma missão de astronautas que foi pra Europa. Ah, tá. E aí o filme é mostrando eles dentro da nave e tal, não sei o que, entendeu? A nave meio que se acidenta lá. É interessante. Assista aí, isso é a Europa. Esses veios. Esses riscos aí é o gelo quebrando, entendeu? Então é o gelo que já foi quebrado de um jeito, de um lado pro outro e tal. E embaixo desse gelo você tem um oceano. Mas aí nós só vamos ver esse oceano daqui uns 5, 6 anos, quando essas missões chegarem por lá. Entendi. Agora, Encélado é mais legal. Coloca aí Encélados Plume. Porque Encélado tem uma rachadura no polo e dessa rachadura virou tipo geyser. Então, a água do oceano, ela sai como vapor d'água por isso aí, e isso nós temos uma imagem disso. É sensacional, cara. A luazinha Encélado. A luazinha Encélado, ela tem 500 km de diâmetro, é bem pequenininha, né? A Europa já é um pouco maiorzinha. Mas são os dois grandes candidatos hoje à vida no sistema. Aí, nesses aí, aí você perguntar se eu acredito, eu acho que tem. É? Vida microbiana e tal, eu tenho quase certeza que tem vida nesses dois aí, Encélado e Europa. E aí, isso daqui do que é, Homer? Não, esse aí é um desenho. Tem que pegar, coloca assim, ó, Encélados Plume Cassini. Isso é uma simulação, né? Não, isso aí é um desenho mesmo, é uma expressão artística, né? Como se fossem... Mas é daquele jeito, você vai ver que a imagem mesmo, a imagem real é muito parecido. É muito parecido. Pô, que bonito isso. É que às vezes a gente confunde com o... Essas coisas que a gente vê em filmes de ficção científica, não é muito possível, né? Tipo, Duna, é um planeta só deserto. Outro planeta é só gelo. Outro planeta é só Mas floresta. é Marte, cara. Marte é só deserto, ué. É? É, ué. Então, Marte é só então acontece Duna isso. tem tudo, Porque claro. a gente tá acostumado com Terra, que tem uma variação grande de biomas, Porque né? a Terra é um planeta vivo, né? Que tem uma atmosfera, que tem um monte de coisa, né? Dá pra ter um planeta só de geleira. Só de gelo, claro, ué. Pai, Europa, Encélado é só gelo, isso aí é só gelo. Só gelo, não tem nada. Uma espessura de, sei lá. Aí tem uns 30, 40 quilômetros de gelo. Cara. Marte é um deserto, cara. Marte é um desertão. Só deserto, não tem nada diferente disso. Nada, tem duna, tem rocha, mas é um deserto, não tem... Você poderia passear pelo planeta inteiro e não veria muita diferença de cenário, assim. Não veria montanhas muito. mais altas, montanhas mais baixas, Não veria planícies. muita coisa, exatamente. Tanto que é uma grande crítica que se tem, né? Assim, com a população americana, porque a NASA é um órgão governamental. É. A população americana, ela tem o Perseverance, que é o último rover que foi pra lá, ele custou 3 bilhões de dólares. É muita grana. E o que ele tá fazendo lá, basicamente, para o público médio? Tirando foto de pedra. É Aí isso que ele tá fazendo. Aí os caras vão pra... Exatamente. Entendeu? Por isso o pessoal fala assim, mas a NASA esconde. Não esconde. Isso aí sim. Isso aí é a imagem. O que? Isso aí Isso é de imagem. verdade? Isso aí é de verdade. Porra, bem melhor que aquela imagem. Isso aí é de verdade. Isso aí é o vapor d'água saindo do oceano. Na hora que ele sai igual um geyser de vulcão ali. Mas não tem uma atmosfera pra segurar? Não tem. Isso aí em Encélado não tem atmosfera. Aí a sonda que tá ali foi o desenho, tá? Mas a foto é foto mesmo. Isso aí foi quando ela passou. A sonda Cassini, ela atravessou os geysers de... Cara, que emoção deve ter sido pro pessoal quando capturou isso. E né? aí capturou o quê? Os elementos lá, o carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, então todos eles. Deve ter uma sopa primordial aí. Tem uma sopa. Ali tem. Vamos falar dessa sopa primordial. O que falam que a vida aqui da Terra veio dessa sopa primordial e o que tem antes da sopa e se sopa é janta? São 3 perguntas de uma só. Essa aí é boa. A última pergunta eu quero saber a opinião de você. A última é melhor. Sopa é janta ou não? Olha, eu não considero janta. Eu também não. Não? Sopa é sopa. Sopa é sopa. Janta... Mãe, tem janta? Não, tem sopa. Se fosse janta, ela falava. Tá, que você acha que é a sopinha pra comer antes, né? exato. Aquela entradinha, né? Isso aí. E aí, o que é essa tal da sopa então, né? É aquela grande questão, né? De como que a vida começou. Isso é muito interessante, é que a gente discute muito sobre o Marcelo vida. Gleiser esteve aqui, você deve acompanhar o trabalho dele, né? Agora Tem, ele tá na Itália. Eu tive no Rio com ele. Não, vamos no pra Rio Itália, Innovation cara. Week. Vamos pra Itália, onde ele tá Itália agora. Isso, que ele tá com um esquema lá muito legal. Ele era um convento, alguma coisa assim, né? Que ele alugou lá e virou uma escola. Ele é muito bom. E ele tem a mesma opinião minha sobre o negócio de vida. É verdade.
ele tem a mesma ideia. A mesma ideia. A gente teve junto no Rio Innovation Week agora há pouco tempo, foi legal pra caramba, lotado lá o palco, eu e ele no palco lá. Eu conheço o Glazer há muito tempo online. Ele é o nosso Carl Sagan, né? Ele é o nosso Carl Sagan. Ele teve, né, programa fantástico, né, Exato, cara? ele era na época que eu assistia ele. Não, ele é sensacional, cara. Ele é sensacional, é um cara sensacional. Então, o lance da vida é Porque esse. no Carl Sagan você é o que veio depois dele lá, o Neil deGrasse. O Neil deGrasse. que era o aluno do Carl Sagan. Isso aquele mesmo. meme dele lá, pega o meme dele. Aquele meme dele. Aquele meme famoso, assim. Mas o lance é esse, né? Como que a vida começou, né? A gente não sabe direito, né? Hoje, a melhor hipótese para explicar o início da vida é nas tal das fumarolas, que a gente chama, né? Que são as fontes hidrotermais que tem no fundo do oceano. Que apareceram aqui quando? Há bilhões de anos atrás. 3 bilhões de anos, mais ou menos, entendeu? E por que essas fumarolas elas são boas para cozinhar a vida, para fazer vida? Por quê? Primeiro que tem água. Tem que ter água. Tem que ter água, né? A vida como a gente conhece, né? Carbono. A vida como a gente conhece. A vida como a gente conhece é baseada no carbono e tem que ter água, que é o lugar onde faz essa mistura. Ali tem água, você tem os elementos, uma grande quantidade de elementos químicos complexos já, porque essas fumarolas, elas trazem nutrientes e elementos do manto. Então, o que acontece na Terra, né? Você tem uma placa tectônica que é rocha. Quando essa placa entra, né, numa zona de subducção aqui, ela é derretida. Os minerais aqui, eles vão voltar. Como que eles voltam? Ou por vulcão, ou por essas fontes hidrotermais. Então, a fonte hidrotermal ela é crucial porque ela traz elementos diferentes, já elementos mais complexos do manto para a superfície. Por isso que a vida ainda continua existindo na Terra. Sim. Graças a isso aí. Graças a esse ciclo que acontece. Entendeu? Então, e ela tem energia. Então a vida precisa de elemento químico, de água e de energia. E ali tem energia porque nada mais é do que um vulcão. É um vulcão pequenininho, mas é um vulcão, entendeu? E aí esse vulcão aí você tem tudo que você precisa para a vida iniciar ali. Aí o pessoal, mas não tem luz, né? Mas por que não tem luz? Porque ali não acontece fotossíntese, ali acontece... Não precisaria ter necessariamente luz. Não, tem gente que defende que sim, mas o que acontece ali é um negócio chamado quimiossíntese. Tem elementos ali que fazem o mesmo trabalho que a luz faz com a fotossíntese. Então eles fazem todo o processo ali para a vida iniciar. Isso que acontecia nas profundezas não tinha no solo também, em alguma parte que era terra já? Mas aí você não tinha água, né, cara? Você não tinha água para misturar. Porque a vida, né, como as melhores hipóteses, você precisa ter um solvente. Sim. Entendeu? E esse solvente seria a água. A água faria esse papel de misturar as coisas e tudo. Então você tem a água, os elementos químicos e a energia. Com essas três coisas você consegue, né, iniciar ali o processo para a vida surgir.